Atenção, emissoras interligadas à Rede Popular de Rádios. Rádio Fonte de Central Carapina, Rádio Popular Planalto Serrano, Rádio Cultura de Jardim Carapina, Rádio Popular de Novo Horizonte, Rádio Educadora Talento de Palmeiras e Rádio Digi Gospel. A partir de agora, está formada a grande rede de rádios para o programa Falando de Jesus. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora a Rede Popular de Rádios apresenta o programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Rede Popular de Rádio agora na Serra, são 17 horas e 56 minutos, uma excelente tarde para você, meu amigo, para você, minha amiga, a você que nos ouve no município da Serra, em Balneário de Carapibu, Jardim Carapina, Planalto Serrano, a você de Central Carapina, você de Jardim Carapina, André Carlone, a todos que nos ouvem em Taquaraum, a você que nos ouve em Chico City, em qualquer lugar que você estiver neste momento, em Vista do Mestre, Maria Nilbe, Vista da Serra, enfim, a você também que está no ponto de ônibus, a todos que nos ouvem nessa tarde, aí nos comércios, você que nos ouve na sua casa, você que tem exatamente prestigiado o programa Falando de Jesus, não em si a Rede Popular de Rádio, mas o programa Falando de Jesus, aonde de segunda a sábado Deus sempre tem uma palavra para mim e uma palavra para você.
exatamente sempre a partir das 17h30. Eu quero mandar um abraço para você que está neste momento em qualquer lugar do Brasil, ou você que está em qualquer lugar exatamente do exterior nos acompanhando nessa tarde, exatamente 30 de janeiro do ano de 2017, com muita alegria e com grande satisfação. Deus, Tu és fiel a mim, Deus, Tu és fiel a todo o povo deste planeta Terra, porque o Senhor tem nos dado exatamente a sua bênção, o Senhor tem dado a nós a sua proteção, o Senhor tem nos livrado das armadilhas de Satanás, o Senhor tem nos dado a libertação exatamente do mal, o Senhor tem nos curado através exatamente do Teu poder, em nome do Teu Filho amado Jesus. São 17h58, já está presente no nosso estúdio da Rede Popular o pastor Paulo da Igreja Batista, que está aqui em Laranjeiras Velhas, Vista do Mestre, então vamos reeditar, e já está presente no estúdio da Rede Popular o pastor Paulo da Igreja Batista em Vista do Mestre, bem próximo de nós, aonde nós temos exatamente o funcionamento da Rádio Popular. Quero aproveitar e mandar um abraço para você que está agora neste momento chegando ao seu trabalho, a você que está indo para o seu trabalho, a você que tem exatamente emprestado o seu ouvido ao longo desses 2 anos e 6 meses para ouvir a palavra de Deus, porque a palavra com certeza não é do pastor, mas é do Espírito Santo de Deus, usando o mensageiro para trazer a palavra abençoada para a minha vida e para a sua vida. Tu és fiel, Senhor. Grato sou a Ti, Senhor, e também com certeza a você que está nos ouvindo. Você é grato a Deus por cada dia que Ele renova a sua vida no amanhecer, por cada dia que Ele renova exatamente o seu fôlego de vida para você trabalhar, para você caminhar, para você brincar, para você chorar, para você ficar alegre, para você ficar triste, para tudo. Deus é fiel a mim e com certeza Deus é fiel a você, porque através do Teu Filho amado Jesus, Ele tem concedido a nós sempre um renovo, sempre um novo amanhecer, sempre um novo atardecer e também sempre um novo anoitecer. Independente do teu credo, independente da tua religião, eu quero crer que você crê em Jesus. Eu quero crer e ter fé que você acredita em Jesus. Eu quero crer e ter fé de que você sabe que Jesus é o único que pode curar as suas feridas, é o único que pode sarar as suas enfermidades, é o único que pode te libertar do cativeiro, é o único que pode te dar exatamente tudo o que você precisa. Ele sim, Ele tem o poder, porque Ele falou exatamente que tudo que pedires ao Pai em meu nome, a Ele com certeza será concedido pelo Pai. Por isso devemos sempre crer, por isso devemos sempre confiar. Independente que você esteja numa segunda-feira triste, uma segunda-feira enfermo, segunda-feira que talvez o seu dia não foi daqueles melhores dias, mas mesmo assim, esse dia é o melhor dos dias que você tem passado. Porque se você está com sopro de vida, há uma esperança de que tudo é passageiro, há uma tempestade que ela vai passar. Neste momento, na Serra, são 18h01, nós estamos aguardando ainda o sinal da Rádio Educadora Talento, não podemos saudar a comunidade, porque não sabemos que ela já está online conosco, mas nós vamos adiantar a nossa programação, porque o mais importante aqui não é audiência, o mais importante aqui não é patrocínio, o mais importante aqui é a palavra de Deus. Agora na Serra, são 18h01. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida
pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família começa em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. A minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Boa noite. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça em nós. Amém? Hoje é um dia muito especial, porque é um dia que nós estamos tendo essa oportunidade de compartilharmos, também de ouvir a palavra do Senhor. Como é bom estar na presença do Senhor, como é bom poder ser um instrumento nas mãos do Senhor. Eu estou certo que muitos que estão nos ouvindo fizeram um plano, têm um projeto para esse novo ano de 2017. Permita ao nosso Senhor que todos nós possamos alcançar esse nosso objetivo. Nós sabemos de que quem não tem um plano, quem não tem um sonho, não vive para morrer. Por que viver? Por que viver se não temos os sonhos? E esse ano é um ano realmente de desafio para todos nós. Uns têm plano para concluir a sua faculdade, outros de comprar, alcançar alguns objetivos, construção da sua casa, outros de casar, os jovens pensando em se casar, aquela jovem mãe, aquela jovem senhora também almejando ser
mãe, enfim, aos sonhos, aos projetos. Mas nós também sabemos de que entre esses nossos sonhos, entre os nossos projetos, existe nessa caminhada uma barreira. Nós não podemos desprezá-la, não podemos dizer que ela não é real, que é o tempo. E por isso eu quero compartilhar com você um pouquinho acerca desse precioso tempo que você tem, que todos nós temos. E quero começar falando daquele que poderá realmente lhe fazer dos seus sonhos uma realidade. Nós podemos ter sonhos, precisamos preparar para muitas coisas, mas precisamos preparar também para encontrar com o nosso Senhor, encontrar com o inevitável, isto mesmo, encontrar com a morte. Nós precisamos estar preparados para vivermos com os nossos sonhos, mas não podemos esquecer do autor da vida. Por isso eu quero lhe chamar a atenção para um texto que eu vou estar lendo com você, e nós vamos conversar um pouquinho sobre este assunto de vida eterna. O próprio Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 10, o verso 28, assim, ele disse: e dou-lhe a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém o as arrebatará da minha mão, disse Jesus. Meu Pai, que é mais que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a nossa garantia, meus queridos amados irmãos. O que é a vida eterna? O que é a vida eterna? Muitas vezes nós questionamos, pensamos, temos alguns momentos de vacilo, vamos dizer assim, de incredulidade, duvidamos, mesmo sabendo de quem é Jesus. Quando se fala de Jesus, nós lembramos de todo o seu sofrimento, toda a sua angústia, mas nós não esquecemos de que ele ressuscitou dentre os mortos e ele nos garantiu a vida e a vida eterna. Essa vida eterna que ele nos oferece é exatamente a que ele provou que tem. Deus é eterno, Jesus é eterno, e o seu Espírito, o Espírito Santo de Deus também é eterno. E há um relacionamento entre nós e este Espírito de Deus, esse Espírito que operou em Jesus. Por isso é muito importante que nós possamos pensar seriamente nisto. Mas, como podemos ter esta certeza? O que a Bíblia realmente nos ensina? Então nós vamos estar falando um pouquinho o que a Bíblia nos ensina acerca desta vida eterna. Mas antes eu quero trazer a sua memória ao que aconteceu comigo nesse início de ano. Deus chamou um jovem com 81 anos, o tio da minha esposa. E estando ali velando ele em uma capela em Vitória, quando também ao seu lado havia um jovem, um pouco mais jovem do que ele, e bem mais jovem do que ele. Mas havia ali um desequilíbrio, um descontrole muito grande, porque aquele outro jovem que estava sendo velado ali, os seus familiares, do outro lado havia, no velório daquele outro jovem de 81 anos, que nós chamamos de jovem porque diante da eternidade, quem tem 81, quem tem 90, quem tem 100 anos, ainda é jovem, porque o Senhor nos fala de eternidade. Então não podemos pensar de que alguém que está com 80 anos, 90 anos é velho, de maneira nenhuma, ainda é jovem. E nós estávamos ali, enquanto louvávamos, cantávamos, havia um espírito de tranquilidade, um espírito de segurança, e do outro lado havia ali tristeza, dor, desespero. Qual era a diferença? A diferença era que um era seguidor de Jesus, era praticante, ele servia ao Senhor Jesus. E de acordo com a própria palavra do Senhor Jesus, da própria Bíblia, estava claro e confirmado que todo aquele que morre com Cristo, na verdade não morre, dorme, está descansando, está no paraíso com Jesus. Isto é uma segurança e uma tranquilidade para as pessoas que o esteja perdendo. E ele então, e ali estava o outro lado, o vizinho que estava sendo velado. Não havia esperança, não havia certeza da vida eterna. Por isso aquela família estava desesperada. Aquele jovem tirou a sua própria vida. Ainda muito jovem, enquanto aquele outro
glorificava, a família estava feliz, porque ele partiu com o Senhor. Por isso, meus queridos amados irmãos, a palavra do Senhor, quando fala de vida eterna, nós precisamos pensar também no nosso encontro inevitável. Ninguém viverá para sempre neste mundo. A vida eterna está relacionada à nossa alma. O homem é alma, é uma alma vivente, é o Espírito de Deus que opera em nós. E para que nós possamos ter essa convicção, o Senhor Jesus nos diz: eu lhe dou a vida eterna. Quando o homem se converte ao Senhor Jesus, quando o homem aceita o Senhor Jesus, ele recebe o Espírito Santo de Deus. Ele recebe o Espírito Santo de Deus. É o que o apóstolo Paulo assim nos ensina, nos fala lá aos Efésios. Em quem vós estáis, depois de ouvirdes o evangelho da verdade, e creste nele, e foste salvo por ele, e recebeste o Espírito Santo, que é o penhor, que é a garantia da vossa salvação. Em quem vós estáis. Portanto, nós recebemos o Espírito Santo de Deus, e nós precisamos ter esta fé e esta certeza, porque esse Espírito é um Espírito imortal. E aquele que aceita o Senhor e toma posse desta graça do Senhor, porque a salvação é pela graça, é um dom de Deus, não é pelas nossas obras, não é porque somos bons. Pecadores seremos e somos, mas pecadores arrependidos. Precisamos entender de que Jesus Cristo é aquele que advoga a nossa causa diante do nosso adversário. Então nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não somente diz que ninguém o arrebatará das minhas mãos, mas também diz que o meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Ninguém pode arrebatar. Por isso, meus queridos amados, precisamos fortalecer a nossa fé, a nossa crença em Deus. Nós precisamos realmente entender por que esta certeza, como alguém pode ter certeza se somos falhos, se hoje nós pensamos uma coisa, amanhã pensamos outra. Mas em relação a Jesus, em relação à sua vida, você precisa ter certeza, convicção. Ainda assim, no livro de 1 João, capítulo 5, verso 12, assim nós lemos: aquele que tem o Filho, tem a vida. Aquele que tem o Filho de Deus, tem a vida. Que vida é essa? É a vida eterna. É viver para sempre. É ter certeza de que a eternidade que Deus tem para nós, essa eternidade é que vai fazer com que nós possamos morar eternamente com o nosso Deus. Por isso o Senhor Jesus, quando ele estava falando aos seus discípulos, ele disse: ó, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Não se turbe o vosso coração, mas credes em Deus e também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Lá, na casa de Deus, é lá a nossa morada permanente. A nossa pátria celestial não é aqui. A nossa cidade não será aqui. Nós estamos passando um tempo. É passageiro a minha vida aqui, a sua vida. Ainda que você viva 100 anos, ainda que eu venha viver 90 anos, 100 anos, mas ainda assim ela é muito pouco diante de uma eternidade. Por isso eu quero ainda compartilhar mais um texto com você. A sua salvação é permanente. Nós precisamos ter esta convicção. A nossa salvação, ela é permanente. Porque esse texto está dizendo que ninguém tem poder para tirar das mãos de Jesus. Ninguém é mais poderoso do que Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ninguém é mais poderoso do que Deus. E Deus nos garante que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, eu o lançarei fora, diz o Senhor Jesus. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, eu o lançarei fora. Ainda ainda consultando um pouquinho mais a Bíblia, nós vamos ainda. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todo aquele que nele crer ou obedecem. Palavra do Senhor, de que a salvação, ela é permanente. Mais uma vez, autor da salvação, Jesus é autor da salvação
da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Primeiro ponto, meu querido ouvinte, é obedecer os ensinamentos de Deus. Obedeça o Senhor. Mas, meu querido pastor, eu estou vacilante, eu sou fraco, eu posso cair. Você precisa confiar em Jesus. Você precisa crer na palavra do Senhor e não em si mesmo, de maneira nenhuma, mas creia no Senhor Jesus. E se você, meu querido amado, que aceitou Jesus Cristo, tropeçar, lembra de uma coisa, o que nos ensina a própria palavra do Senhor. 1 João, capítulo 2, diz: filhinhos, eu vos escrevo a vós para que não pequeis, mas se pecar, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é o seu advogado, ele é o nosso advogado, ele é quem vai advogar a nossa causa. Por isso não haverá nenhuma condenação para quem está em Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, o verso 17, está muito claro um texto do apóstolo Paulo dizendo: quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Queridos amados irmãos, ainda que o mundo tenha realmente nos ensinado, nos maltratado, mas ainda assim, nós sabemos que há alguém que nos ama, alguém que tem misericórdia e compaixão de nós. Esse alguém é Deus, esse alguém é Jesus. Deus deu prova do seu amor. Deus deu prova do seu amor, sendo nós ainda pecadores, sendo nós inimigos, e deu seu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados, para nos garantir a vida eterna. Portanto, você pode ter certeza da sua vida eterna crendo em Jesus Cristo, obedecendo os seus ensinamentos. Não tenha dúvida, não viva a sua insegurança, porque o Senhor nos oferece essa rica oportunidade da reconciliação para com Ele. Quando o homem pecou, o homem se afastou de Deus. O homem se afastou de Deus, o homem passou a fugir da presença de Deus. Mas através de Jesus Cristo, nós tivemos uma nova esperança. Ele tinha nos prometido que Ele enviaria alguém para vencer a morte, vencer o inimigo da nossa alma, que é o pecado. Então Jesus é a solução. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Por isso não tenha dúvida, não vive esta insegurança, mas creia no Senhor Jesus de todo o seu coração. Ainda podemos citar mais alguns textos aqui. O livro de Atos, capítulo 12, o verso 4 diz: em nenhum outro há salvação, e nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro existe, nenhum outro nome existe que devamos ser salvos, que o homem deve ser salvo. Não há nenhum outro Salvador entre Deus e os homens. Este é Jesus, Ele é o autor da nossa salvação. Não há outra esperança, nós temos que crer, nós temos que confiar. Quero contar-lhe uma história de uma família que estava pescando. Ela estava pescando e foi se distanciando. Ali estava o papai e a mamãe de uma criança. Mas chegou um determinado momento que aquela criança começou a sentir que o vento estava batendo um pouco mais forte no barquinho. E a mãe e o pai também viram que algo estava acontecendo de estranho e começaram a remar. O pai começou a remar e agora aquela criança começa a ficar desesperada. E a mãe tomou aquela criança pela sua mão e o segurou e disse: não tema, filha, não tema, não tenha medo, mamãe está aqui, mamãe está lhe segurando. E a mãe segurava forte a sua filha, vendo o perigo, mas aquela criança agora segurava a mãe com confiança, porque a mãe dizia: eu estou aqui, eu e o seu papai cuidaremos de você e nada irá nos acontecer. Esta precisa ser a confiança que nós precisamos colocar em nossos corações. É a confiança que você precisa ter, é a confiança que todos nós precisamos ter em Jesus Cristo, confiar, porque pela graça sois salvo, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie.
Esta é a palavra do Senhor. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Nós encontramos Paulo fortalecendo a igreja de Éfeso, dizendo para ela que ela precisava confiar no Senhor, que não era através das obras, mas precisava crer no Senhor, porque pela graça é um presente de Deus, e Deus nesta tarde está mais uma vez lhe oferecendo este presente, o presente que é o seu próprio Filho. Por isso, no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, assim está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna, mais uma vez, para quem? Para todos aqueles que crer em Jesus. Não se turbe o vosso coração. Há um mundo realmente, há um projeto, há um mundo que tem procurado nos desviar do projeto eterno de Deus. Mas Deus poderá fazer com que todos os nossos projetos venham se tornar realidade. E este projeto de Deus, que é nos dar a vida eterna, a salvação, esta já está garantida para todos aqueles que crer no seu Filho. Não duvide, mas seja realmente um crente em Cristo Jesus. Seja fiel ao Senhor. E nos momentos das tribulações, lembra de que você tem um advogado para com o Pai. Nos momentos que você pecar, que você vacilar, lembra de que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Por isso, meus queridos amados irmãos, neste mundo, ainda que venhamos a viver neste mundo de tribulação, como o próprio Senhor Jesus assim preparou os seus discípulos e a todos nós, no mundo tereis tribulações, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Com outras palavras, vocês também vencerão, porque vocês estão em mim e eu em vocês. Vocês estão em mim. Nós estamos. Eu sou a árvore, vocês são os galhos. Meu Pai é a videira. E nós precisamos estar firme no Senhor. Nós somos como um jambuzeiro, nós somos enxertados, nós estamos ali, firmes no Senhor. E não podemos de maneira nenhuma viver neste mundo uma vida de incredulidade, mas uma vida de fé e de um credo seguro e concreto na pessoa de Jesus. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, que Deus possa estar abençoando a sua casa, que Deus possa estar lhe fortalecendo nos seus projetos, para que você seja bem sucedido, para que todos os teus sonhos se tornem realidade. Mas com Jesus, tudo é possível. Com o Senhor Jesus, e naquilo que ele achar que não é bênção para você, ele vai também remover e vai substituir esses teus sonhos. E com projetos melhor, porque o Senhor, Ele tem nos dado fruto do seu amor, fruto do seu caráter, da sua natureza, de manso, de humildade, de exemplo, porque Ele deu a sua vida por mim e por você. O nosso Senhor Jesus Cristo é quem nos garante a vida eterna. E ainda assim nós temos o penhor, nós temos a garantia. O apóstolo Paulo, para concluir, eu quero ler aqui no livro de Efésios, capítulo 1, e o verso 13, quando ele diz: em quem também vós estáis, depois que ouvides a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Você sabe quem é o Espírito Santo? É Deus. Ele é o Espírito Santo. Fomos selados. Selo significa garantia. Garantia. E nós fomos selados. Você que aceitou Jesus Cristo, ainda que esteja vivendo por momentos de tribulações, momentos de aflições. Mas lembre de uma coisa: há em ti o Espírito Santo de Deus, e Ele selou, e é para sempre. O Espírito Santo que estará em vós permanentemente. Ele não entra e sai.
E a partir do momento que eu confessar ao Senhor Jesus Cristo de todo o meu coração, você é possuidor do Espírito Santo de Deus. E Ele é quem garantirá, Ele é o selo. Ainda que o inimigo se levante contra você e venha acusá-lo, mas o nosso advogado, que é Jesus, Jesus é o seu advogado, é o meu advogado, é o advogado de todos aqueles que nele crer. Que Deus assim nos abençoe. Eu quero neste momento orar. Eu quero neste momento que você nos dê esse momento todo especial. Eu quero interceder em favor da sua vida, em favor de nossas vidas, do nosso novo ano, esse ano de 2017, o ano que nós precisamos crer muito no Senhor, ainda que haja tribulação, mas ainda assim o Deus estará conosco. Deus levantará um José no Egito, Deus colocará um Daniel para interceder em favor das nossas cidades, Deus estará contigo, guardando, o anjo do Senhor estará na tua casa, guardando e protegendo a sua vida. Oramos, ó Pai, nós lhe agradecemos, Senhor, porque nesta noite, neste momento, Senhor, a tua palavra é clara em nos dizer de que nós podemos confiar no Senhor, e nós confiamos no Senhor. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor, e se alguém, ó Pai, se há alguma vida, alguma alma neste momento, Senhor, ainda não crer no Senhor, mas que nesta noite deseja, Senhor, confessá-lo, Senhor, aonde que ele esteja agora, que o teu Santo Espírito vá ao encontro dele, Senhor. Vai ao encontro, Senhor, desta jovem, vai ao encontro, Senhor, deste jovem, ó Pai, deste pai de família que chora pelo seu filho. Vai ao encontro, Senhor, desta mãe que está clamando pelo seu filho, que talvez esteja nas drogas, talvez esteja, Senhor, no crime, talvez, Senhor, esteja, Senhor, guardado em um presídio, Senhor, em uma cadeia. Pai eterno, vai ao encontro destas vidas, Senhor, e o liberta, Senhor. Cura feridas, Senhor, cura as dores, realiza o sonho, Senhor, do teu servo e da tua serva, Senhor. Ó Pai, clamamos por misericórdia, Senhor. Perdoa os nossos pecados, ó Deus. Tira de nós toda a nossa incredulidade, para que nós possamos ser firme e fiel ao Senhor, servindo o Senhor, glorificando o teu santo nome, clamando pelo sangue precioso de Jesus, que nos libertará hoje e para todo sempre. Amém, amém, amém. Que Deus assim nos abençoe. Rede Popular de Rádio agora na Serra, são exatamente 18 horas e 30 minutos. A Deus toda a honra e toda a glória por esta mensagem, ao qual o pastor Paulo, da Igreja Batista de Vista do Mestre, aqui bem próximo de nós, aqui trouxe essa mensagem, aonde o nosso Deus, eterno Deus, deu o seu Filho, o seu único Filho, para ser o nosso advogado, para ser o nosso protetor, para ser o nosso defensor de todas as áreas, independente exatamente da área que você tem o seu problema. Jesus é o advogado, e um advogado fiel. Jesus é advogado de uma causa na justiça. Jesus é advogado exatamente se Satanás quer te acusar de alguma coisa. Jesus é advogado exatamente diante daquilo que o pecado quer te condenar. Porque Jesus não veio para condenar, mas veio para salvar. Jesus não veio para julgar, mas veio para resgatar. Jesus não veio para exatamente que eu e você possamos sofrer alguma acusação por parte de Satanás diante do Pai. Mas ele veio sim nos ensinar de que se nós nos arrependermos, se nós buscarmos ele de espírito e em verdade, podemos ser curados, podemos ser salvos, podemos ser exatamente alcançar aquela zona confortável que é a salvação e a vida eterna. Eu só pedi permissão ao pastor aqui para dizer o seguinte: o homem na terra quer ter muito poder, mas o homem que quer ter muito poder na terra, ele é logo esquecido. Nós estamos vendo aí pelo meio político exatamente que está acontecendo nos Estados Unidos, o poder que foi dado a um presidente.
O homem, ele quer usar a caneta, talvez não para fazer o que Deus quer que ele faça, porque ele não está colocando exatamente aquilo, ele está preocupado com si e com si e com si. O que eu quero dizer com si, com si, com si? Porque ele quer fechar uma bola de cristal em volta dele para que as outras pessoas não possam ter o direito de ir, direito de vir, direito de pensar, direito de falar, direito de comer, direito de trabalhar. Enfim, ele está preocupado com si. Quando ele está preocupado, porque eu falo com todas as minhas palavras firmadas com o Espírito Santo de Deus nisso aí. Porque antes dele, não tinha essa caneta funcionando. Poderia estar acontecendo as coisas que a gente está vendo que está acontecendo no mundo todo. Porque Deus permitiu que tudo aconteça. O homem, ele pode fazer uma cobertura de aço, de concreto, de tudo, que ele acha que ele não vai ser atingido. Mas ele se engana que tem um Deus que é mais forte de qualquer arma no mundo. É um Deus que rompe qualquer barreira, é Deus que rompe qualquer fronteira, é Deus que quebra qualquer coisa que Ele quiser. Porque não existe homem na terra mais poderoso do que o nosso Deus no céu. Não existe homem mais poderoso como foi Jesus, que andou na terra de uma forma simples, ordena, humilde, ensinando o que é certo, ensinando o que é errado, ensinando que as pessoas devem se corrigir, ensinando que as pessoas se devem perdoar, ensinando que as pessoas devem se amar um ao outro. Aonde está o amor deste homem para o mundo? Segundo o mandamento da lei de Deus, amar o próximo como a ti mesmo, e não fechar as portas para o próximo, e não deixar que o próximo deixe de comer. Sabemos que possa ter maiores razões se esse país até hoje não foi destruído porque Deus não permitiu, que Deus não quis. Então não é homem no Brasil, não é homem nos Estados Unidos, não é homem lá na França, não é homem em qualquer lugar que vai fazer uma lei que vai prejudicar o seu semelhante. Porque Deus tem um olho que tudo vê, Deus tem um olho que tudo sabe. E Deus não mandou Jesus para andar na terra, foi para ensinar isso a nós, a mim e a você, de que nós exatamente temos que usar do poder para massacrar, usar do poder para humilhar, usar do poder para deixar as pessoas em necessidade. Deus, pelo contrário, mandou Jesus exatamente para fazer o contrário. Deixe vir os meus inimigos, porque eu quero amar eles. Eu quero ensinar a eles que o reino do céu é alegria, é conforto, é gozo, é tudo. Mas na terra o homem está querendo ser diferente. O homem está querendo o poder. E hoje eu estou aqui. E se eu não tiver a permissão de Deus para que eu possa ser aceito nas comunidades, se tiver a permissão de Deus que eu possa ser aceito na sociedade, se não tiver a permissão de Deus, entendendo, para que as pessoas me reconheçam, mas se eu for um cara intrigente, ignorante, agressor, fazer tudo isso, isso vai acabar. Amanhã todo mundo esquece de mim, mas ninguém esquece de Jesus. Ninguém esquece de Jesus. Jesus foi o homem mais poderoso do planeta, mas andou humilde, viveu humilde, andou com pecadores, não desprezou ninguém e tem o poder na mão. Ele tinha um poder quando Pilatos chegou. Pastor, permite só para terminar. Quando Pilatos chegou, eu posso te soltar disso. Pilatos tinha o poder do homem na mão. Jesus falou, nenhum poder foi dado a ti se não foi dado pelo meu Pai. Então mostra que Deus é o Todo-Poderoso. Então Deus escolhe o homem para governar. Deus escolhe o homem para dirigir. Deus escolhe o homem para ser uma liderança. Ele escolhe sim, ele permite, mas tem que andar sob a proteção de Deus. Porque se não andar, esse poder que hoje você tem ou eu tenho, amanhã acaba e nós não somos ninguém. Quantas pessoas que nesse Brasil têm poder e hoje estão nas cadeias? Porque eles abusaram do poder que Deus permitiu que chegasse na sua mão. Quantas pessoas que enriqueceram licitamente, porque não foi usado como Deus ensinou. Vive honrosamente do seu salário, sobrevive do seu salário, sustenta a sua família, tenha gozo com sua família e ajuda quem você pode ajudar. E quantas pessoas hoje estão perdendo tudo, porque usaram aquilo que Deus deu de má fé. Deus ensina o homem
a andar pelos caminhos certos. Mas nós que somos ignorantes, ficamos cegos diante de um poder que quando Deus permite que nós temos, aí nós passamos por cima de toda e de todas as pessoas. Deus falou que nós vamos prestar conta, pastor. Nós vamos ser chamados. Mas nós vamos prestar conta independente exatamente do político, independente do evangelista, independente do pastor. Todos nós vamos estar diante de um tribunal. E nesse tribunal vai ter um advogado. E esse advogado vai ser Jesus. Ele vai ser testificar da minha obra, da minha fé, de quem eu fui na terra. E como ele vai fazer com muitos. E muitos ele já falou na sua palavra. Apartai de mim, porque eu não te conheço. E são esses exatamente que eu creio, que se não fizer como o pastor falou, se não fizer uma reconciliação, se não se dobrar o joelho, se não se arrepender e se não realmente andar no caminho reto, vai ficar para trás. Rede Popular de Rádio, são 18 horas e 38 minutos. Eu quero agradecer mais uma vez o pastor Paulo, que nos atendeu. O pastor Paulo estava em Vitória, nós falamos com ele às 16 horas e ele falou: estou subindo para a serra. E ele veio nos atender no programa Falando de Jesus. O pastor Paulo, que é dirigente da Igreja Batista em Vista do Mestre, aqui do lado da BR, e nós, em nome de Jesus, algum dia, no tempo de Deus, nós vamos estar fazendo uma visita a essa amada igreja também, porque nós aqui não temos placa. Nós aqui temos um programa que chama Falando de Jesus. E aqui são todos bem-vindos. Aqueles que crê, aqueles que têm fé, aqueles que testemunham, aqueles que praticam, aqueles que realmente quer ser como Paulo, Pedro, Tiago, Timóteo, enfim, ser mensageiro, portador da palavra de Deus, como está escrito lá no Evangelho. Ide e pregai o Evangelho a todas as criaturas. 18 horas e 39 minutos, está um pouquinho aquecido aqui, a média de 40 graus, tá certo? Então, tá gostoso, o ambiente está gostoso, as pessoas talvez não entendam, mas está gostoso por quê? Porque quem nos refrigera é a palavra do Senhor que é dada aqui a cada dia, a cada hora. Então isso aqui é uma coisa que a gente ouve 30 minutos da palavra, passamos a temperatura, mas depois nós vamos para o ar-condicionado. A todos vocês, uma excelente tarde, aproveitando este sol de segunda-feira, dia 30. Amanhã, com a permissão de Deus e pela vontade dEle, pedimos permissão para estar aqui para apresentar mais um programa Falando de Jesus. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede.